Ontem, né? Tava até vendo, ontem foi uma aversão muito forte ao risco do mercado, né? O cenário global, o cenário doméstico. Ontem foi um dia daqueles, né, Guga? A gente chegando até baixar os 110 mil pontos ali. E eu olhava para aquele índice caindo lá, eu fiquei só pensando, falei, para onde que vamos, né? O que será que vai acontecer? E aí o cenário todo pegou o investidor, né, aí não de surpresa, mas porque a gente já está vendo essa movimentação de baixa aí, mas foi pesado, né? Foi. De fato, essa mudança de expectativa, principalmente em juros lá nos Estados Unidos, tá, é algo que faz com que se tenha uma percepção, tá, e uma reavaliação dos valuations das companhias. E em função do patamar de preço que se está lá fora, está num patamar muito atrativo para os investidores realizarem lucro. Então, quando tu olha assim, o nível de preço que a gente olha, principalmente para a Nasdaq, né, S&P 500 e tudo mais, qualquer pequeno estímulo para gerar uma realização de lucros, os movimentos eles são bem intensos. Tá? Eles tendem a ser bem intensos em função do patamar que a gente está lá. Então, investidores querem proteger lucros, tá? Consequentemente, acaba que nós temos uma movimentação muito intensa lá fora. Quando nós olhamos aqui para dentro, Felipe, e eu vou compartilhar minha tela para que fique mais fácil para o pessoal poder interpretar, né, e a gente poder também olhar em conjunto, eu venho falando para vocês dos níveis de 112.200 pontos para o nosso Ibovespa como sendo um grande divisor de águas, né, e eu queria um mercado mais lateralizado acima desses 112.200 pontos. Eu acho muito importante. Tá? A gente já teve alguma confusão assim no passado? Sim, se nós olharmos aqui para março, tá? Porque todo momento de tensão na nossa bolsa, desde esse período de Covid, que foi fevereiro do ano passado, todos os momentos de tensão, a volatilidade ela aumenta muito rápido. Os investidores eles entram num patamar de aversão a risco muito forte. Como a volatilidade está muito forte, aqueles investidores que são mais qualificados, que sabem o que estão buscando, eles conseguem retornos mais rápidos e, consequentemente, eles estão dispostos a executarem as suas operações, executarem as suas posições de forma muito forte. Se nós formos olhar, Felipe, desde que começou o tema Covid, a gente tem vários fantasmas, né, numa sequência. Primeiro, poxa, vai ter cura? Né? Então, poxa, quando se pensava lá atrás sobre cura, se falava o quê? De 2 a 5 anos. Né? A gente conseguiu, para se ter uma cura, se conseguiu aí uma movimentação mundial, né, uma força-tarefa mundial como nunca se viu antes, e se ter aí uma cura, a vacina, antes do tempo previsto. Né? Então, querendo ou não, os analistas estão errados, o mercado está sempre certo, mas nós analistas, né, que ficamos equivocados. Depois, a gente tinha uma sensação de retomada da economia. Vai acontecer, não vai acontecer? Né? Vai ter vacina para todo mundo, o Brasil não compra vacina, vai ser todo mundo vacinado. Se tu for olhar as no meio do caminho, né, que justifiquem as quedas, elas geralmente raspam na verdade. Né? Elas raspam, elas não são a verdade. O ponto é que a gente tem uma tendência a achar que aquelas narrativas elas são a verdade, elas vão traduzir a verdade futura, e elas não conseguem. Depois a gente teve o tema da inflação, que querendo ou não, dentro do que a gente vinha conversando, eu vinha conversando aqui com todos vocês, tá? Quando eu falava de inflação, o que eu comentava? Olha, lá por outubro que nós vamos começar a ter uma resposta positiva por todas essas intervenções de mudança de juros que começou em abril, né, deste ano. Então, até abril se arrastou, né, Brasil com juro real negativo, a gente ainda está com juro real negativo, expectativa de juro real negativo, ok, mas a gente está nesse movimento de alta de juros para compensar, né, todo esse atraso que nós tivemos lá atrás. Bom, inflação começa a gerar resultado. Ah, Guga, mas tem o tema do minério de ferro, ok, mas se a gente for olhar, cada lugar tem a sua intervenção do jeito como consegue. Tá? Eu vou parar aqui, como eu não estou mostrando aqui no gráfico, cada lugar tem a sua intervenção do jeito que consegue. Então, pô, se tu vai pensar em China, a intervenção deles lá é diferente da intervenção que consegue se ter aqui dentro do Brasil. Cada mercado tem sua particularidade, cada mercado vai ter o seu jeito de agir.
Não dá para querer que tudo seja igual. Por isso que também, quando eu vejo algumas pessoas comparando mercados diferentes, né, e trazendo aquilo para uma linearidade, pô, ali vai ter erro de análise, obviamente, porque cada lugar é diferente, cada lugar responde às intervenções de uma maneira diferente. E tá ok, é assim e ponto final, né? O errado é achar que tudo vai ser igual. Bom, depois a gente tem, né, a gente está tendo aqui agora esse movimento de alta nos juros, a resposta demora 6 meses, pô, quem sabe agora a partir de outubro a gente já começa, né, a enxergar um pouquinho mais de surpresas positivas aí em relação à inflação. Quem sabe, né? E aí a gente entra numa cena dos próximos capítulos. E aí eu volto para o gráfico. O que nós temos aqui no gráfico, né? O que nós podemos interpretar aqui nos gráficos? Bom, toda vez que a gente tem aqui uma possibilidade de final de queda, tá? Eu continuo aqui com os meus cenários para 106 mil pontos, para 100 mil pontos, para 94 mil pontos, 93, né? 93 alto, vamos assim dizer. Continuo, mas o meu grande divisor de águas continua sendo 112. A gente teve algo semelhante lá no passado, tá? Porque, querendo ou não, por que eu uso esse 112, tá, Felipe? Para que a gente possa entender aqui, não é porque eu estou olhando essa movimentação do passado aqui, tá? Não, aqui no passado, quando nós olhamos para cá, para essa região, a gente teve aqui um primeiro movimento de baixa, não, uma primeira situação aqui de baixa, a gente projeta a situação de baixa, ela estava nesse mesmo patamar, nesse nível de preço aqui. Depois que a gente chegou aqui, o mercado ele ganhou volatilidade e ficou trabalhando até que ele se estabilizou acima do nível de preço e aí entrou em tendência. Tá? Então, esse aumento de volatilidade, né, intradiária traz uma diminuição na volatilidade histórica quando a gente olha diária, porque quando tu olha aqui para essa movimentação, alta e baixa, alta e baixa, alta e baixa, a percepção de volatilidade intradiária, ela aumenta. Mas quando a gente olha para a questão do patamar de preço que o mercado fica, que aí me traz a volatilidade histórica, ela vem caindo. E aí depois o mercado entra em tendência, e quando o mercado entra em tendência, a volatilidade cai mais ainda. Tá? Cai mais ainda. Então é importante a gente olhar isso. O que nós temos aqui? Pô, por que eu estou usando esse 112,200, né, para que fique traduzido para as pessoas novamente? Quando a gente olha essa movimentação que nós tivemos aqui de baixo, eu falo isso muito lá no programa Geometria, e eu projeto para cá, eu estou com este número do 112,200 aqui como a minha referência. Tá? Eu estou com esse número aqui do 112.200 como minha referência. Estamos volátil aqui neste período? Sim. Tá? No mesmo patamar de volatilidade que nós tivemos no início do ano? Não. Olha só, a gente está um degrau abaixo dessa volatilidade. Tá? Ok, legal. Tá? Por que está um degrau abaixo dessa volatilidade? Porque a gente está muito mais tempo nessa tendência de baixa. Ela vem carregando mais tempo. Então o mercado ele está mais acostumado com essa movimentação. Beleza, o que nós vamos enxergar aqui? Um questionamento do mercado, né, uma dúvida do mercado aqui em cima. Se nós ficarmos abaixo desses 112.200, eu acho que o investidor ele ainda tem que estar de certa forma, atento, mas com mais caixa, com mais liquidez, porque tem condições sim de vir para um degrau mais baixo. Né? Então o mercado ele pode sim continuar a corrigir e a vir para baixo. Quando tu me fala de ontem, tá, eu vou entrar aqui no movimento de ontem, essa aqui foi a nossa análise de ontem aqui no pre-market. Tá, que eu falei para o pessoal, olha, o meu cenário negativo era a gente voltar aqui para 111.200, podendo chegar aqui a 110 mil pontos, né, 109.830. Essa aqui foi a análise de ontem. É só o pessoal pegar o nosso vídeo aqui no YouTube, no canal da BMC, tá? Ou até mesmo lá no meu canal que está mais resumido lá no Google Media, e o pessoal vai ver isso aqui. Exatamente essa análise que a gente estava mostrando ontem para o pessoal. Então, a gente enxergava, né, que uma situação negativa, em função dessa resposta aqui da leitura do ciclo, né, uma resposta negativa, uma vez que aqui nós tínhamos tido uma correção em relação à alta, né, essa primeira movimentação de baixa em relação à alta, ela tinha sido no nível de 25%, as nossas projeções, as nossas derivadas aqui das projeções seriam dois níveis. Primeiro nível seria 50%, que seria aqui. De fato, o mercado, ele naquele nível parou, né, mas não teve uma resposta contra a tendência. E o segundo nível seria nessa região, que seria na região de 50%, que seria 111.200.
e o segundo nível seria nessa região de 110, ou seja, o movimento era amplo. Por quê? Porque a volatilidade ainda é grande. Se o mercado tivesse ficado lateralizado, que era uma das opções que eu trazia, a volatilidade iria diminuir. Pois bem, no final do dia, a gente termina o dia, o mercado mostrando já sinais de fraqueza nessa tendência de baixa. Tá? O que, se nós tivéssemos algum estímulo um pouco positivo, traria um movimento de abertura no mercado hoje positivo. Tá? O que acontece, Felipe? O que eu tenho para hoje? Bom, para hoje, o meu cenário positivo seria um bom rally de alta, tá? Para absorver aquela negatividade de ontem. Então a gente deveria ter aqui um bom rally de alta. A pergunta é, qual é o investidor do momento? Tá? Porque, querendo ou não, a gente tem aí investidores institucionais locais, a gente tem investidores estrangeiros institucionais, a gente tem os fundos multimercados, que para mim é o player que está mais machucando o mercado hoje, tá? Que é o que mais está batendo no mercado mesmo, são os multimercados que estão voltando a se posicionar em juros em função do patamar que está os juros hoje e se tem uma percepção de que ainda vai se aumentar o juro, pelo menos para chegar aí nos 8,25, podendo chegar na casa dos 2 dígitos, né, numa sequência caso a inflação não comece agora no curto prazo, mostrar, né, uma resposta positiva a toda essa movimentação que nós tivemos aí do Banco Central ao longo desse ano aqui no Brasil. Tá? Então, temos o multimercado e temos o varejo. Para mim, o varejo é o que mais está enfraquecido agora no curto prazo. Tá? E o varejo foi um player muito importante naquela movimentação que nós tivemos ano passado no fundo que nós tivemos ali em março de 2021. Tá? Por que o varejo... Em março de 2020, perdão. Por que o varejo, na minha cabeça, ele é o mais fraco agora? Porque nós já estamos há 2 meses e meio corrigindo, né? Ele estava eufórico no início do ano, quando nós estávamos no meio do ano, quando nós estávamos aqui nos 130 mil pontos, tá? O varejo estava mais eufórico aqui. Se teve muita reprecificação por parte das casas de análises e das corretoras, das casas de análise também das corretoras. Então se teve uma precificação e isso foi num timing que não deu certo. Né? Não vou dizer que seja errado, né? O errado é tu não ter uma estratégia para quando você estiver equivocado na sua tese, na sua análise. Né? Então, acho que é uma tese extremamente válida, que não se concretizou, mas o varejo, né, ele não tem muita disciplina no seu processo de investir. Então, eu acredito que o varejo não seria um novo player. Aonde poderia vir um novo player? Bom, o que eu vejo seria, né, uma necessidade de entrada de um investidor estrangeiro, porém, no curto prazo, né, uma vez que a gente percebe que lá fora tem ganho esse aumento de volatilidade e está muito bem precificado, a gente precisa mesmo que o ciclo de commodity ele se destrave ainda mais, continue esse processo de alta, que querendo ou não, se tem uma vontade que essa movimentação seja contrária a essa movimentação de alta por questões inflacionárias de curto prazo, mas o que eu enxergo é que para a nossa bolsa poder ter um novo rally, a gente precisa sim da participação agora do investidor estrangeiro. Guga Almeida, tá feia a coisa e a gente precisa sim do investidor estrangeiro, precisa, a gente até estava falando, né, precisa também de desanuviar a questão fiscal aqui, né, a gente falando do governo tentando expandir até o auxílio emergencial para o ano que vem, não passa a PEC dos precatórios, até agora ainda não foi resolvida essa questão, então conforme as peças não vão se encaixando, o cenário fica complicado aqui para a gente também. O Guga, o Wagner falou, é isso aí, Guga, os fundos multimercados estão de fato shorteando. Oi, diga lá. Felipe, desculpa te interromper, mas esse ponto do desanuviar a questão fiscal é exatamente o ponto que falta para que a gente possa ter mais transparência com o investidor estrangeiro e ele possa se sentir mais confortável em trazer o recurso e manter o recurso. Né? Porque o investidor estrangeiro ele não vem para uma especulação de curto prazo, ele vem para fazer o recurso, manter o recurso e surfar uma onda, né, com mais transparência de médio e longo prazo, que é algo que o Brasil não consegue mostrar, né, já há muito tempo. É isso mesmo, é essa a situação mesmo. Enquanto tá meio nebuloso o negócio aqui, ninguém vai colocar dinheiro aqui, Guga.